Fala, gente! Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal Episteme com Marcel. Estamos novamente chegando aí no seu aparelho celular, no seu computador, na sua televisão, em qualquer lugar. Eu já vou te agradecendo já a sua bondade, a sua disponibilidade por estar nos assistindo aqui. E claro, hoje nós já estamos chegando com a segunda parte do nosso tema método científico. No vídeo anterior nós falamos sobre a história do método científico e nesse vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o que é o método científico, ou seja, trazer os conceitos sobre método científico, ou seja, tratá-lo em si, não é? E já de início, claro, a gente não pode deixar de te lembrar que se caso você goste do vídeo, você senta o dedo aí no like, certo? Se por acaso você amar o vídeo, você, claro que você vai amar, né? Claro. Você compartilha com seus amigos aí em todas as suas redes sociais. E se você por alguma forma aí caiu de paraquedas e abriu esse vídeo aí de forma aleatória, e vai gostar do canal com certeza, se inscreva, claro, clica aí no retângulozinho vermelho, se inscreva e clica no sininho de notificações para estar, claro, sempre com a gente. Sempre lembrando, nossos vídeos são publicados na segunda e também na quinta, sempre às 22 horas, certo? Então você já se agende aí, porque sempre os vídeos são publicados nestes dias e nestes horários. Minha cara pessoa, preste atenção aqui agora. Durante a história da epistemologia, ou seja, durante a história do conhecimento, né, duas linhas de pensamento se opuseram. Nós temos o empirismo, de um lado, e temos o racionalismo do outro. Essas duas linhas são opostas, cada um apresentando uma forma de origem, ou seja, uma visão da origem do conhecimento diferenciada. Então nós vamos saber aqui agora, preste bastante atenção às características de cada um. O empirismo, ele nasce lá em Aristóteles, certo? Aristóteles, filósofo grego, traz essa linha empirista na sua origem. O empirismo diz que todo conhecimento nasce da experiência, ok? Então ele tem uma natureza a posteriori. E isso traz a ideia de tábula rasa. A tábula rasa, para os empiristas, significava que o homem era uma folha em branco, no qual o conhecimento era impresso por meio das sensações ou dos sentidos, ok? O empirismo. Do lado de cá, nós temos o racionalismo de origem platônica, certo? Lá em Platão, com idealismo platônico. Para os racionalistas, o conhecimento não nasce com a experiência, o conhecimento já vem no homem, ou já vem com o homem, ou o homem acessa esse conhecimento de forma já pré-existente, né? Ou seja, não vem com a experiência, já existe esse conhecimento, por isso que o conhecimento é de natureza inata, então o conhecimento é inato para os racionalistas, e isso quer dizer então que o conhecimento é de natureza a priorística. Então você precisa observar e distinguir bem entre empirismo e racionalismo para entender essas questões da metodologia científica, ok? Certo? Ok? Então vamos começar o nosso tema de hoje, método científico, parte 2, e tratar sobre o que é o método científico. O método científico é um conjunto de regras para a obtenção do conhecimento durante a investigação científica. É pelas etapas seguidas que se cria um padrão no desenvolvimento da pesquisa e o pesquisador formula uma teoria para o fenômeno observado. A teoria científica é considerada viável quando a correta aplicação do método científico faz com que ela seja repetida indefinidamente, conferindo confiabilidade aos resultados. Você observa aí essa imagem na sua frente que trata sobre os passos do método científico. Primeiro tem uma observação, essa observação da realidade, né, dos fatos empíricos. A pessoa, o cientista, começa a se perguntar sobre aqueles fatos. Ele observa a realidade pela sua
experiência, ele vai observando, né, vai trazendo os sentidos, as sensações dessa realidade, as observações, os padrões, ele vai observando todos esses detalhes e começa a se perguntar sobre esta realidade. Em cima destas perguntas, começam a surgir as hipóteses. Das hipóteses, o cientista vai experimentar em laboratório, em situações de campo, seja lá o que for, ele vai experimentar essas hipóteses para testá-la, não é? E depois dessa testificação que ele passa, ele conclui o método dele, conclui e por fim documenta lá da forma que a ciência particular dele o determina, certo? Então é uma visão, são os passos básicos da ciência no que diz respeito ao método científico. Esses passos estão presentes aí em todas as ciências, isso é quase comum, com uma ou outra modificação, os passos dados no método científico são esses. Porém, nós veremos mais lá para frente que ocorrem diferenças também substanciais dependendo de que caminho o cientista vai tomar, certo? De que tipo de metodologia ele vai abraçar, que muitas vezes vai diferir um pouco aí desses passos que a gente está vendo nessa imagem. Então vamos lá. Primeiro tem a observação. O conhecimento científico inicia com a coleta de informações para descrever de forma qualitativa e ou quantitativa o fenômeno. Quando se fala qualitativo e quantitativo, traz a ideia da estatística, né? E o fenômeno diz respeito à realidade, àquilo que está se apresentando no mundo empírico. Observação qualitativa, quando as informações obtidas não incluem dados numéricos. Observação quantitativa é obtida com a utilização de instrumentos e resulta em medidas. Vem o segundo passo, o questionamento. Ao observar a repetição de uma propriedade ou as características do fenômeno, formulam-se perguntas tais como: por que o fenômeno ocorre? Como ele é descrito? Quais fatores podem influenciá-lo? E aí vem o próximo passo, que são as hipóteses. As hipóteses têm como objetivo explicar as observações e, por isso, nas tentativas de desvendar o fenômeno, mais de uma hipótese pode ser formulada. Elas vão guiar o planejamento dos experimentos para que se aprenda mais sobre o que está sendo observado. Para quem já fez projeto científico, né, sabe que você tem as hipóteses gerais e tem as hipóteses específicas lá no projeto. Geralmente esses projetos são apresentados quando vai se fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado e etc. Vem o quarto passo, o próximo passo, né, os experimentos. A atividade experimental avalia o sistema em estudo e verifica as condições práticas para que o fenômeno ocorra e possa ser reproduzido. Isso é muito importante. À medida que os experimentos são realizados, as evidências são reunidas e as hipóteses são colocadas à prova. Vão chegando então os resultados. A reunião dos dados obtidos, juntamente com as interpretações realizadas, vão validar as informações para justificar a hipótese e explicar o fenômeno. Nessa etapa, os resultados são utilizados para rejeitar ou modificar a hipótese, pois ela deve coincidir com os resultados obtidos. E vem, então, a conclusão. Com a base na observação, na formulação de hipóteses, nos experimentos e nos resultados obtidos, é possível que se construa uma teoria, uma lei ou um princípio para expandir o conhecimento adquirido e aplicá-lo em outras situações. Eu vou voltar um pouquinho, eu apertei aqui o slide seguinte, mas eu vou voltar um pouco, porque a gente precisa entender um ponto essencial, na verdade, pontos essenciais no prosseguimento aqui das nossas ideias. Acompanhe aí. Se ligue a partir de agora nesses dois conceitos que eu vou colocar aqui para a gente entender sobre a verdade do conhecimento segundo as linhas empirista e racionalista. Preste bem atenção nesses dois conceitos que são muito importantes para você entender também. Então, de um lado, nós temos a indução, do outro, nós temos a dedução, ok? Indução. A indução, que tem essa linha mais empirista, ela é baseada na observação dos casos particulares ou fatos isoladamente e a partir daí você busca um padrão nos eventos específicos a fim de criar uma lei generalizada. Então, para a indução, nós temos os eventos
ou fatos, assim, particularmente dizendo, né, de forma isolada, busca-se um padrão entre eles e a partir daí, desse padrão observado, generaliza-se, criando uma lei generalizada que será o conhecimento verdadeiro, certo? Então, nós temos aqui para a indução este caminho. Do lado de cá, nós temos a dedução que segue o caminho oposto. Para se chegar a uma verdade particular ou específica, parte-se de uma ideia geral, nós temos uma ideia universal geral, e vai para os eventos particulares. Então, nós temos já uma verdade pré-estabelecida de forma generalizada, e depois essa verdade será ou não observada nos eventos particulares, certo? Dedução, indução, importante você entender essas duas origens da verdade, segundo empiristas e segundo racionalistas, ok? Voltando o método científico agora para Karl Popper, método hipotético dedutivo. Tem uma abordagem que busca a eliminação dos erros de uma hipótese. Faz isso a partir da ideia de testar a falsidade de uma proposição, ou seja, a partir de uma hipótese, estabelece-se que a situação ou resultado experimental nega essa hipótese e tenta-se realizar experimentos para negá-la. Assim, a abordagem do método hipotético dedutivo é a de buscar a verdade, eliminando tudo que é falso. Com isso, Popper trabalha com o critério da falseabilidade, ou seja, ataca a hipótese de todas as formas possíveis a fim de falsificá-la. Caso ela resista ao ataque e não se dissolva, a hipótese se torna firme, segura, mas claro, isso não é eternamente. Para Karl Raymond Popper, o método científico parte de um problema, P1, ao qual se oferece uma espécie de solução provisória, uma chamada teoria tentativa, passando-se depois a criticar a solução com vistas à eliminação do erro. E tal como no caso da dialética, este processo se renovaria a si mesmo, dando surgimento a novos problemas. Veja a diferença de dialética para a lógica formal aristotélica. Preste atenção nessas duas lógicas que nós vamos trabalhar. São duas lógicas muito importantes para que você possa entender o desenvolvimento do tema em torno de Karl Popper. De um lado, nós temos a lógica formal ou clássica e do outro nós temos a lógica dialética. Essa lógica formal ou clássica, ela vem lá de Aristóteles, é uma lógica que inclusive as ideias dessa lógica foram expostas por Aristóteles lá no livro Organo, né? Então, na lógica formal, nós temos uma atenção voltada para a forma, a chamada verdade formal. A lógica formal ou clássica geralmente não trabalha com conteúdo, ela se atém aos critérios formais. Então vamos lá, eu trouxe um exemplo aqui para você perceber isso aqui. Então vamos lá, nós temos a primeira premissa, segunda premissa e conclusão. Premissa maior, premissa menor e conclusão, né? Tese, antítese e síntese. Então nós temos aqui, todo pássaro voa, o homem é um pássaro. Logo, o homem voa. A grande pergunta que se faz é isso. Na realidade, com o conteúdo, o homem voa? Não, obviamente, o homem não voa. Salvo com auxílio de avião, né? Mas o homem não voa. Mas e essa estrutura aqui, ela é formalmente perfeita. Inclusive, isso aqui é um silogismo, certo? Então, aqui você percebe esse silogismo aqui e ele é perfeito. Ela não trabalha, então, com a lógica formal, não trabalha, então, com o conteúdo, com a realidade. Para o lado de cá, nós temos a chamada lógica dialética. Essa lógica dialética, grandes pensadores trabalharam e trabalham com ela, né? A lógica dialética teve como um dos pensadores assim que expoente, que foi Hegel, filósofo alemão do romantismo alemão do século XIX, que trabalhou muito bem a dialética. A dialética, ela, ao contrário da lógica formal, ela trabalha sim com o conteúdo, com a realidade. Ela possui uma estrutura também formal, essas premissas aí são chamadas de afirmação,
negação e negação da negação, ok? Então, preste atenção aqui, eu trouxe um exemplo para você compreender isso aqui. A hidroxicloroquina é eficaz no tratamento da Covid-19. Isso é uma afirmação, segundo aqui na nossa estrutura. Depois, essa afirmação é negada. Não há provas científicas da eficiência da hidroxicloroquina contra o coronavírus. Depois, seguindo essa lógica dialética, nós temos aqui uma negação da negação, que é uma forma de conclusão, mas que não termina. A hidroxicloroquina é alvo de estudos para um possível tratamento da SARS-CoV-2, ok? E chegando nesse ponto, retorna-se ao início para fazer toda uma análise novamente da ideia que está sendo colocada. É nesse ponto que Popper trabalha, certo? Popper trabalha então com a lógica dialética no sentido da construção de sua metodologia científica, ok? Posteriormente, diz o autor, condensei o exposto no seguinte esquema: P1, que é o problema, como vimos, o problema inicial. Depois existe a teoria tentativa. Depois segue-se com a eliminação do erro e, por fim, chega-se a um novo problema que vai gerar mais problemas e aí a gente acaba entrando nesse círculo eterno da ciência, que realmente nunca chega ao fim, não é? Conclui-se uma determinada etapa de estudo, aquela determinada etapa de estudo, a verificação do objeto, a verificação daquele objeto da pesquisa foi realmente credenciada essa verificação. Chegando a esse ponto, vai se caminhando até que apareçam novas falseabilidades, colocando à prova a tese e o círculo continua. Eu trouxe esta imagem aqui para você entender sobre a questão do método científico para Karl Popper. Ele condensa, né, o que Karl Popper entendia como metodologia científica. Primeiro, você tem um conhecimento prévio, são teorias existentes. Nessa etapa aí, para Karl Popper não há ciência. A ciência não se interessa por essa etapa, sobre esses conhecimentos prévios do cientista, essas teorias, os estudos dele, os insights dele, que a gente vai ver logo à frente. Aí isso não é ciência. A ciência vai começar a partir do problema, que ele chama de lacuna, contradição ou problema, que é aquele P1 que a gente viu. A partir desse problema surgem as conjecturas, soluções ou hipóteses. Conjecturas são novas teorias que vão surgindo como ideias aí diante do problema. Depois existem as consequências falseáveis, os enunciados deduzidos, aí a partir das hipóteses levantadas. São aplicadas em cima disso as técnicas de falseabilidade, atacando a teoria inicial, né, aquela teoria que a gente viu aí inicialmente. Depois vem a testagem desse ataque para ver se resistiu ou não, a teoria resistiu ou não ao ataque. Analisa-se os resultados e avalia-se as conjecturas, a solução ou as hipóteses. Diante de todo desse passo aí de testagem, de análise de resultado, vai avaliar o que sobrou, certo? Se porventura aquele problema inicial lá foi refutado, ou seja, ele foi rejeitado, zera tudo e começa lá de novo, lá das conjecturas, soluções, hipóteses, e volta de novo os passos, consequências, técnicas, testagem, etc. Mas, se por acaso a teoria passou pelo ataque e foi corroborada, ou seja, não rejeitada, ela então se transforma em uma nova teoria e começa tudo de novo. Aí vai lá para o conhecimento prévio, teorias existentes, etc. Então essa imagem mostra bem a teoria de Popper sobre a metodologia científica. Na elaboração de uma teoria há dois momentos. O primeiro de sua enunciação e o segundo de sua provação. Não interessa, segundo Popper, como o cientista chegou àquele enunciado, mas sim como justificá-lo. Isto é preciso eliminar o psicologismo empírico, que trata de fatos empíricos, pois refazer os passos do cientista não justifica uma teoria, apenas indica os caminhos que o inspiraram a concebê-la. Para justificá-la é necessário testá-la logicamente, e esse teste é dedutivo, pois parte de um enunciado que se pretende seja uma lei universal. Neste sentido, Popper vai concordar com Bergson e também com Einstein, afirmando que não há uma lógica na descoberta científica, certo? A descoberta científica diz respeito aos passos anteriores à apresentação do problema. E aí, diante dessa situação, para você conseguir entender isso aí que Popper falava sobre esses dados pré-científicos,
pré-científicos, eu trouxe aqui 3 imagens que vão facilitar o seu entendimento. Essa primeira imagem desse vezinho aí barbudo com a cobra, certo? Carequinha aí com a cobra enrolada e picando o próprio rabo. Esse cidadão aí é Auguste Kekulé. Era um francês, ele era químico e se destacou no estudo da química orgânica, descobrindo inclusive, teorizando o elemento carbono, né? Entre as descobertas de Kekulé existe a chamada tetracovalência do carbono, certo? Muito importante na química orgânica. Mas Kekulé também se destacou pela descoberta de uma substância de um composto chamado benzeno. É um anel aromático, é formado por um anel aromático, esse benzeno, diga-se de passagem, muito tóxico. E Kekulé, no estudo do benzeno, se bateu sobre como era a forma do benzeno, certo? Ficava lá questionando, pensando, etc, etc. Aí diz que um dia ele teve um sonho, e nesse sonho uma cobra picava o próprio rabo, formando esse círculo. A partir daí, Kekulé teve um insight, aquele insight que Freud fala, e acabou desenvolvendo então a teoria do benzeno como um anel aromático, de forma hexagonal, certo? É um exemplo. Do lado de cá nós temos temos aí Isaac Newton, uma famosa situação que aconteceu na vida de Isaac Newton, que foi, ele estava estudando debaixo de uma macieira e a maçã, cai na cabeça dele, e a partir dali ele desenvolveu a teoria da gravidade, né? Lá a teoria com a fórmula 9,8 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Então, diz que foi a partir dessa queda dessa maçã que Isaac Newton começou a desenvolver essa teoria, os seus estudos em torno da gravidade. E embaixo aí nós temos Mendeleev, que foi o Dmitri Mendeleev, que foi um russo que criou a tabela periódica. Diz que ele estava na maior dificuldade de entender como os elementos se encaixavam, né, quando ele estava lá organizando a tabela periódica. Aí diz que ele teve um sonho, inclusive até um livro, né, chamado Sonho de Mendeleev, tem aí nas editoras. E dizem que ele teve esse sonho, e nesse sonho os elementos químicos eram como partes de uns jogos de encaixe, né? Então ele conseguiu no sonho encaixar esses elementos químicos de forma ordenada, e a partir daí, no outro dia ele acordou, fez as anotações dele lá na agenda, criando então a tabela periódica. Isso aí é para você ter uma ideia do que significa os insights, ou seja, aqueles momentos pré-científicos que Popper critica dizendo que isso aí não é ciência. Isso não é ciência realmente, isso aí são concepções que vão ajudar, são ideias, são inspirações que vão ajudar o cientista a desenvolver uma teoria. A teoria é a partir do momento em que ela é colocada à prova, certo? Então tá aí para você justamente entender esse ponto que eu voltei aí, pois refazer os passos do cientista não justifica uma teoria, apenas indica os caminhos que inspiraram a concebê-la, ok? Então tá aí, estamos chegando ao final do nosso vídeo, colocando as referências. Você, se tem interesse em aprofundar esse conhecimento, e é muito bom que aprofunde, nós temos aí as referências, estão todas aí colocadas para você, você pode observar aí, você pode dar uma pausa, né? Depois ir copiando e colando, na verdade você vai copiando, né, no seu browser, lá no seu navegador, vai lá copiando para você fazer uma pesquisa em torno mais aprofundada, ler os textos e etc. Muito importante nesse método científico. Principalmente você que está aí no primeiro semestre de faculdade, estudando metodologia do trabalho científico, é bom que observe o estudo mais aprofundado sobre método científico, né? É isso aí, galera. Então, nós estamos aí chegando ao finalzinho, como eu disse, do nosso vídeo de hoje. Eu quero mais uma vez te agradecer. Estaremos de volta na segunda-feira, com fé em Deus, com um novo tema. E você, claro, sempre ligado, sempre ligada. Ok? Beijão!